Fala, meus amores, mais um princípio peculiar ao processo do trabalho, que é o princípio da oralidade e concentração, tá? Concentração dos atos em uma única audiência. Aquilo que a gente havia conversado sobre a audiência una, lembra? Processo do trabalho, independentemente do rito. Aqui a gente está só reforçando o conteúdo já dado, já antecipado, seja o sumário, seja o sumaríssimo, seja o ordinário. O que é que você leva para a sua prova? Que a audiência ela é una. Ela só deve ser interrompida se uma testemunha devidamente intimada, eu faço a comprovação, ela não compareceu, deve ser interrompida. Ou se tiver que ser realizada a produção de uma prova pericial. Caso contrário, o regramento que você leva para a sua prova é que a audiência deve ser una. Quanto à oralidade dos atos, nós já havíamos falado. A reclamação trabalhista pode ser apresentada de modo oral, mas tem que ser reduzida a termo no prazo de até 5 dias. A defesa pode ser apresentada de modo oral, no prazo de até 20 minutos. E as razões finais também pode ser apresentada de modo oral, sendo até 10 minutos para cada um. Olha para a telinha, olha para a telinha. Concentração dos atos em audiência única. Atos orais reduzidos a termo, conforme o artigo 840, parágrafo 2º, que fala da possibilidade da reclamação verbal, trabalhista, mas tem que ser reduzida a termo. O 847, que fala da defesa oral em 20 minutos. E o artigo 850 da CLT, que fala das razões finais em cada um para 10 minutos. Depois, com calma, em casa, você vai estudar o que a gente já fez a leitura do artigo 840, do próprio artigo 847 também, que fala da defesa, tá? O artigo 847 da CLT. Amores, 10. Item 10, celeridade. A celeridade, assim como aquele princípio constitucional da duração razoável do processo, tá? Ele foi incutido pela emenda constitucional número 45 de 2004. A celeridade foi a mesma coisa. É a mesma ideia. O processo ele tem que ser célere. Mais do que a duração razoável do processo, por estarmos tratando de uma natureza alimentar, o processo trabalhista, não basta só a duração razoável do processo. Ele tem que ser célere. Bora. Ele tem que ser rápido. O que está em jogo, em tese, é a própria subsistência do empregado, que muitas vezes se encontra naquela situação de desemprego. Amores, celeridade, olha para a telinha. Emenda constitucional número 45 de 2004, que fala da razoável duração do processo. E aí você se lembra que no sumaríssimo o processo ele tem que ser célere, ele acaba sendo ainda mais célere, tá? Lembra que o sumaríssimo, vou até colocar para quem não tem o artigo, ele está previsto no artigo 852A da CLT, apesar de que nós estudamos, fizemos quadro comparativo a respeito do ordinário e do sumaríssimo. Se você não se recordar, vai lá, assiste a aula de novo, tá? Então, olha aqui para a telinha. Regra geral, ele finda em 15 dias, porém cabe exceção se tiver que interromper a audiência ou o magistrado justificar. Estudamos isso quando estávamos falando do procedimento sumaríssimo. Pelo todo, independente, qualquer rito do processo, ele tem que ser célere, ele tem que ser rápido. Se for o sumaríssimo, ele tem que ser mais rápido ainda. Minha pró, por que é que ele tem que ser mais rápido ainda? Ele tem que ser mais rápido ainda porque o sumaríssimo, a sua natureza, foi inspiração nos juizados especiais, a 9.099 de 95. Eu te contei isso. Então, desde a data da distribuição da petição inicial até proferir sentença, qual o prazo que o magistrado tem? 15 dias. 15 dias úteis, mas 15 dias para tudo. Para notificar a parte reclamada, agendar a audiência, instruir a audiência, sentenciar, para tudo. 15 dias, tá? 15 dias úteis. 15 dias úteis prorrogáveis ou improrrogáveis? Prorrogáveis. Ele pode prorrogar esses 15 dias úteis, ele pode prorrogar esses 15 dias úteis se estivermos tratando aí de uma hipótese de interrupção da audiência, que eu até já antecipei. Tem que realizar perícia. Eu intimei a testemunha, eu mandei a carta convite e aquela
não compareceu. Cabe a interrupção da audiência com uma nova designação, tá? PRO, 15 com mais 15, 30. Ainda assim, pode ultrapassar esse prazo? Pode, se o juiz justificar. Ele acaba justificando pela falta de servidor público, insuficiência de técnicos analistas dos tribunais regionais do trabalho e, claro, pela grande demanda de serviços. Amores da minha vida, princípio da celeridade nós já estudamos, em especial quanto ao rito somaríssimo, tá? O último do último princípio é o princípio da gratuidade. Gratuidade. Perceba que aqui na Justiça do Trabalho, você consegue ingressar, você consegue demandar com qualquer ação sem ter que pagar as custas. E você só paga ao final. Além disso, a gente tem o artigo 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º, que versam sobre a gratuidade da justiça, tá? Quem quiser pleitear a gratuidade da justiça, e aí não importa se é empregador ou se é empregado, tem que fazer prova de que tem direito. Tem que demonstrar que apesar de ganhar 16, 10 mil, 20 mil, 30 mil, apesar de ganhar 1 milhão, consegue gastar mais do que o que ganha, que o saldo na empresa é negativo, ou que se trata de um devedor, de um insolvente, que a empresa está a ponto de requerer a decretação de uma recuperação judicial. Amores, nós temos também o artigo 790, parágrafo 3º, que traz a presunção da gratuidade da justiça e diz assim, olha, presume-se, lembram disso, a gratuidade da justiça não mais para quem ganha até 2 vezes o valor do salário mínimo, mas para quem ganha até 40%, até 40% do teto do regime geral de previdência social. Hoje, o valor do limite máximo pago de benefício previdenciário social é 5.800. Então, eu presumo isso. A pessoa não precisa nem provar, basta juntar o contra-cheque ou a CTPS dizendo que ele ganhava um valor que não pode ultrapassar até 40% de R$ 5.800, tá bom? Salvo engano ali, não poderia, se a gente for para 50%, né? Então 40% não poderia ultrapassar R$ 2.300, tá? Amores, olha aqui para a telinha, olha para a telinha. Gratuidade. Não se paga para ingressar na Justiça do Trabalho, apenas ao final as custas processuais. Sendo que o juiz, isso é importante, tá? Tanto de ofício ele próprio, sem que ninguém requeira, ou a requerimento da parte, poderá deferir o benefício da gratuidade aos necessitados, que abrange custas, emolumentos, inclusive os extrajudiciais. PRO, se deferiu a gratuidade, quem arcará com os honorários do perito? Perceba que isso muda com a reforma trabalhista, tá? Antes, vou colocar aqui, ó, deixa eu só escrever. Antes, só pra gente colocar aqui para ficar claro. Antes da reforma trabalhista, eu vou colocar RT porque você lembra. Antes da reforma trabalhista, a parte sucumbente. Antes da reforma trabalhista, a parte sucumbente, tá? Após a reforma trabalhista, ou seja, antes da reforma trabalhista, quem pagava os honorários? Pois bem, antes da reforma trabalhista, quem pagava os honorários do perito, se deferida a gratuidade da justiça, era a União. Após a reforma trabalhista, deferida a gratuidade da justiça, quem paga os honorários do perito é a própria parte, sucumbente. E daí eu posso deduzir dos créditos trabalhistas que ela tem a receber naquele processo que ela sucumbiu no objeto da perícia, se não, de outro processo, que pode ser o trabalhista ou o civil, e ainda que ela não tenha créditos, aí sim, e tão somente aí, tá? O perito não ficará a ver navios, a União arcará com esse pagamento de honorários. Olha para a telinha. Se for a deferida a gratuidade, quem arcará com os honorários do perito? A própria parte, ainda que deferida a gratuidade. Se essa não obtiver créditos, daí sim a União arcará. Artigo 790-B da CLT. E por isso que a gente fala que a súmula 457 do TST será reinterpretada. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte, vocês lembram disso, sucumbente na pretensão objeto da perícia.
ainda que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Quem sucumbiu no objeto da perícia, paga. Lembra que para saber quem sucumbiu, eu não verifico o laudo pericial. Se o laudo pericial foi favorável ou desfavorável, eu verifico a sentença proferida, se eu ganhei ou se eu perdi, naquele pedido oriundo da perícia. Amores, parágrafo 1º, ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deve respeitar o limite máximo que é estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então não pode mais qualquer juiz do trabalho arbitrar o que ele bem entende ao seu bel prazer. Isso foi importante. Parágrafo 2º, o juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. Lembre que não desconto, mas o parcelamento pode. Parágrafo 3º, o juízo não poderá exigir adiantamento de valores, tá? Para a realização de perícias, ele não pode fazer isso. Já estava na jurisprudência, mas agora passa a estar constante da letra da lei. Parágrafo 4º, lembra? A gente havia conversado sobre isso. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no CAPT, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Portanto, a gratuidade, só para vocês se recordarem, ela pode ser concedida a qualquer tempo, tá? E pode ser revogada também a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, no TRT, no TST. Lembrando que quem paga as custas é o sucumbente ao final. Pelo artigo 790, parágrafo 3º, presume-se a gratuidade para quem ganha até 40% do limite máximo do RGPS. Nós já havíamos comentado sobre isso. Olha aqui, ó, 790, vou pular para o parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou mesmo de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS. Só o parágrafo 4º, que aí se aplica para qualquer pessoa, o parágrafo 3º é a presunção da gratuidade, o 4º para qualquer pessoa, inclusive o empregador. O beneficiário da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar, tem que fazer prova, da insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Amores meus, finalizamos assim todo o nosso conteúdo pertinente aos princípios, tá? Tanto os princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual do trabalho, como os peculiares. Mais do que isso, finalizamos todo o nosso curso aqui de direito processual do trabalho. E neste momento eu não poderia me olvidar de deixar uma mensagem super especial para vocês. Eu desejo assim, do fundo do meu coração, que vocês, no dia da sua prova, tenham uma prova mega, ultra, power, super abençoada. Que estejam tranquilos, acalmem o coraçãozinho. Tantas vezes, quando a gente estuda, a gente acha que não vai conseguir, duvida. Ai, meu Deus, eu sou burra, isso aqui não entra na minha cabeça. Fulano tem tanta facilidade. Não existe isso, sabe? Eu acredito que o verdadeiro gênio é aquele que persevera, é aquele que determina. Eu vou ficar aqui até conseguir. Eu vou bater, mas eu vou bater tanto nessa porta que essa zorra vai ter que abrir. Nem que eu tenha que chutar, nem que eu tenha que ferir a mão, mas essa porta vai abrir. Por isso, não fica se menosprezando, não fica se vitimizando, não fica se auto-sabotando. Não fala pra mim, porque eu vim de colégio público, porque eu trabalho muito. Eu trabalho 14 horas por dia. E daí? Eu vim de colégio público. Eu estudei para passar no concurso público 3 horas por dia. Eu estava trabalhando. Demorei para passar, não foi fácil. Fui reprovado em diversos concursos. Porque às vezes a gente só conta as vitórias, né? Passei A, passei B, passei C. Mas ninguém conta as derrotas. Amores, a insistência leva ao êxito. Lembrem-se disso. E nesse momento, eu até digo, eu não tô nem aí pro que o seu pai tá falando, sabe? Às vezes até o próprio pai, mãe, filho, esposa, as pessoas que mais amamos, amigos, colegas de trabalho, duvidam da gente. Sabe quem é que tem que acreditar em você? Em primeiro lugar, o mais importante, você mesmo. Porque se você não acreditar que você vai conseguir, de fato você não vai conseguir. Você precisa acreditar que você pode, que você vai conseguir. Eu acredito em você. Não te conheço pessoalmente, gostaria muito de fazê-lo. Por isso,
Se puder, entre em contato comigo, manda lá aquela mensagem para o meu Instagram, meu nome completo, @IngridJossales, aqui também para o Brasil Jurídico. Conta pra gente como foi que você obteve essa aprovação. Não tem coisa melhor do que para mim, que sou professora de vocês, e para toda a equipe do Brasil Jurídico, saber que o seu nome está na lista de aprovados. E nós contribuímos, nem que seja um pouquinho, para a realização dos seus sonhos. A sua carreira, a sua vida está só começando. E não importa a sua idade, as suas dificuldades financeiras, familiares ou socioafetivas. O que importa é o que você tem no coração e na sua mente, a sua determinação de conseguir. Um beijo grande, nos encontraremos, tenho certeza, por aí, como futuros colegas. Até!